Olá, meu nome é Erivelto Nóbrega, sou músico profissional há 25 anos e esta oficina, que tem o nome Conhecendo a Partitura, foi contemplada pela Lei Aldir Blanc. Então a oficina vai ser basicamente mostrada na tela do computador e eu vou explicando à medida que vai aparecendo as figuras, as imagens, as partituras. E eu convido vocês a conhecer esse instrumento musical que a gente chama de partitura. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos a essa oficina Conhecendo a Partitura. Meu nome é Erivelto Nóbrega e desejo que todos apreciem, que todos aproveitem ao máximo essa oficina. E essa primeira parte nós vamos abordar alguns aspectos históricos da escrita musical. Mas antes de entrarmos nessa questão histórica da escrita musical, eu quero abrir essa oficina com essa peça aqui que vocês estão vendo. Aqui tem o nome, aqui é o título em alemão, né? Porque o compositor é alemão, Ludwig van Beethoven, né? Que para mim particularmente é o maior compositor da história da música ocidental. Esse período aqui é o período de vida dele, né? Nasceu em 1770 e faleceu em 1827. Então, eu quero abrir essa oficina com essa peça do Beethoven, que com certeza muitos de vocês já escutaram, embora não tenham escutado ela completa, mas pelo menos um trecho, né, em algum lugar, como algum filme, caixinha de música, ou um cartão de Natal, de fim de ano, aqueles que tem uma musiquinha quando você abre, né? É uma das peças mais conhecidas do Beethoven, que eu quero abrir com ela essa oficina e vamos escutá-la na sua totalidade, né? Vamos escutar ela completinha, ok? Vamos lá. E logo após a gente dá entrada em alguns aspectos históricos, né? Da escrita musical. Vamos lá, vou soltar aqui.
Bem, como vocês escutaram aí, essa linda peça bastante conhecida, né, do Beethoven, e a gente vai ver alguns aspectos históricos da escrita musical, e eu coloquei essa peça como referência, já introduzindo e dizendo que a escrita musical, ela, como todo o processo de construção, teve uma evolução, né? Todo um processo histórico para se chegar a essa escrita aqui dessa forma, certo? Ou seja, nem sempre a escrita musical, quando surgiu, ela não surgiu já dessa forma aqui, como vocês estão vendo, né? Tudo arrumadinho assim, bem definido, as notas, as alturas, né? Então teve todo um processo histórico que, resumindo aproximadamente, a gente pode remontar a um período de 2.500 anos atrás, né? Que é onde surgiram os primeiros registros musicais, mas como eu disse, não dessa forma. A gente vai ver aqui algumas imagens. Essa imagem que vocês estão vendo, pessoal, é o registro mais antigo que se tem de escrita musical, né? Vocês podem ver que não necessariamente, que é bem diferente, não é como a partitura que a gente conhece hoje, né? Mas como eu disse, foi um longo processo, né, de mais de 20 séculos que foi sofrendo modificações até chegar ao que a gente conhece hoje, né, o formato da escrita que a gente conhece hoje. Então aqui tem um pequeno texto que eu posso ler aqui bem rapidinho, certo? Não vou ler todo, mas resumidamente é uma imagem de uma escrita de uma música que remonta à Grécia Antiga, certo? E tem um título também, Coro Estasimon de Orestes. E o autor é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Composta em 408 a.C., né? Cerca de 2.500 anos aproximadamente que essa peça foi feita. Ela não está completa porque só foi encontrado um fragmento, né? Foi composta por Eurípides, né? E se trata de um texto, um papiro, contendo versos, né, de um poema e alguns sinais aqui, deixa eu subir aqui um pouco, alguns sinais que estão acima das palavras que remetem a algum tipo de relação musical, né? Aqui fala um pouco do que é que conta a história, eu não vou me ater a isso agora, certo? Então, alguns símbolos que eram escritos acima das linhas das letras, certo? Então, aqui está o nome da peça, Orestes, né, de Eurípides, esse aqui é o autor, certo? E aqui são os sinais que foram encontrados, certo? Esses sinais aqui, ó, que eu estou apontando aqui, certo? Quando eu clicar aqui fica melhor, né? E a letra está aqui embaixo, certo? Então, com esses sinais, claro que isso existe um tempo para fazer vários estudos, e aqui seria o equivalente à partitura atual, né? Como se fosse uma tradução dos sinais, traduzindo em notas, né? Numa partitura, vamos dizer, moderna, atual, né? Como a gente conhece hoje, certo? Então aqui está os sinais, ó, certo, pessoal? E isso é só um fragmento, certo? Dessa peça. Um vídeo que colocaram no YouTube para a gente ter uma ideia de como seria essa melodia, certo? Vamos escutar aqui.
Eu vou colocar também só um trechinho, certo? Para não ficar muito longo. Vamos escutar o Orestes de Eurípides. Então, só um trechinho, só para a gente ter uma ideia, né, do que é esse fragmento, um papiro que acharam, e claro que não é a melodia real, exatamente de como foi escrita, mas depois de estudos se faz a leitura e se tenta criar a melodia, né, fazendo a partitura moderna que a gente utiliza hoje, mas é só para a gente ter uma ideia, certo? Não necessariamente é que a melodia foi exatamente dessa maneira. E até questão de instrumentos, vocês podem ver que tem outros instrumentos também, né? Não necessariamente que a música tinha, né, no original há 2.500 anos atrás, mas só para ter uma ideia, certo? Dá um zoom aqui para vocês. Esse é o nosso Guido d'Arezzo. Tá com sua roupinha aqui, ó, de monge. Então, como foi que Guido d'Arezzo, é uma curiosidade, né? Ele colocou o nome das notas, né, do que a gente conhece hoje. Então, ele pegou um hino a São João Batista, certo? Da época. E a primeira estrofe, a gente pode ver aqui, deixa eu abrir aqui, ó, tem ele aqui completo. Então tem aqui 5 estrofes, o hino a São João Batista, né, da época. Aqui tem a tradução. E essa primeira estrofe aqui, Guido d'Arezzo retirou as primeiras sílabas do início de cada verso, certo? Então, primeiramente ele tirou essa sílaba aqui, ó. Essa primeira sílaba aqui, deixa eu deixar aqui, fica melhor para visualizar. Ut, que vocês estão vendo aí, ut, primeira nota, certo? Depois eu explico como foi que mudou o nome dessa primeira nota. Ressonare, então ele pegou a primeira sílaba, certo? Aqui, ó, ré, vou memorizando aí, ó. Mira gestorum, desculpem a pronúncia, qualquer coisa, certo? Que eu não tenho domínio do latim. Mas, enfim, mas o que é importante vocês perceberem, ó, ele pegou o mi, né, dessa palavra aqui, mira, e batizou a terceira nota da escala. Outra frase ele retirou o Fá, né? Na outra frase ele retirou a sílaba Sol. Na outra frase ele retirou a sílaba Lá. Tá faltando uma notinha aí, né? É o Si. Então, o que ele fez com o Si? Ele pegou a letra S aqui e pegou a letra I de Johannes, que no latim não tem o J, né? Não se usa o J. Então, Sancti Johannes. Pode ver até aqui nessa outra aqui, bem direitinho aqui, ó. Sancti Johannes. Então, ele pegou o S e o I e formou a sílaba Si, que é a sétima nota, né? Mas eu creio que vocês estão se perguntando aí, mas essa primeira nota aí, o que nome é esse? Esquisito, né?
Então, ut, então a nota dó no início, ela não foi batizada de dó a princípio. Então ela se chamava ut. Ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. O S daqui com o I de Johannes. Certo? Só depois que outro monge e músico viu que ficava ruim a pronúncia para solfejar essas sílabas, né? Que a intenção era solfejar. Então, vejam que o final das sílabas termina com vogal. Então, o que a gente chama de escrita moderna é quando a partir do século XVII, certo? E um grande nome de outro grande músico aqui da história da música ocidental é o Johann Sebastian Bach, né? É alemão, ele é bastante conhecido, quem estuda música já e quem é curioso, né, da música erudita, música que muitos chamam de música clássica, né? Mas clássica é um período que inclusive é depois do período dele, né? Mas a música erudita, quem aprecia, quem gosta, quem já conhece, quando reconhece esse nome facilmente pela grandiosidade da obra dele, né? Compôs várias peças para vários instrumentos, várias peças para corais, certo? E o que a gente conhece de escrita moderna, com exceção de algumas indicações de dinâmica, como fala aqui, mas assim, a parte de escrita já é uma escrita moderna do que a gente conhece hoje, né? A gente pode ver aqui o manuscrito dele, certo? Esse aqui é do século XVII. Eu vou abrir aqui uma imagem. Manuscrito, sim, Sebastian Bach. Eu vou só abrir aqui para vocês conhecerem um pouco quem é. Prazer, meu nome é Sebastian Bach, certo? A pintura dele aqui. E aqui tem um manuscrito de Sebastian Bach, original dele, entendeu? Então vejam que é a principal diferença. Aquelas figuras que antes eram quadradinhas, né? Agora você pode ver que é arredondada, as bolinhas aqui, todas as bolinhas, que é o que se utiliza na escrita atual, certo? É dessa forma aqui, sendo que aqui é um manuscrito, né? Hoje temos programas que fazem edição e criação de partitura, que a gente vai ver no final da oficina também, certo? E então, do século XVII até os dias atuais, se acrescentou poucos elementos musicais, né? O que a gente tem de escrita moderna já é da época de Sebastian Bach, do século XVII. Nessa segunda parte da nossa oficina, conhecendo a partitura, irei mostrar algumas figuras que utilizamos, né? Não dá para você sair numa oficina dessa já sabendo ler qualquer partitura, né? O ideal, para quem se interessar, né, a se aprofundar mais no assunto, é procurar estudar com um livro. Hoje na internet tem muito material, né, em PDF, vídeos no YouTube de vários instrumentos, essa parte teórica, né? Então, eu vou demonstrar apenas algumas figuras, certo? E suas funções, bem básico mesmo. Mas para quem quer se aprofundar no assunto é bom estudar mais a fundo, né? Então, para começar, estamos vendo aqui esse conjunto de 5 linhas, certo? Que tem um nome. Eu coloquei esse nome aqui, certo? Mas, por exemplo, quando a gente vai comprar um caderno de música, né? A gente vai na papelaria e compra um caderno de música, ele vem com as folhas só com esse conjunto de linhas aqui, ó, né? É diferente de um caderno normal, né? Que os espaços são iguais de um caderno normal da escola.
E o caderno de música tem esse conjunto de 5 linhas, tá vendo? Juntinhos assim, mais 5, mais 5, mais 5. E esse conjunto de linhas é onde a gente vai escrever todas as figuras musicais, inclusive fora do espaço aqui das 5 linhas, tanto na parte de cima aqui, como nessa parte de baixo, certo? Então o nome que se dá a esse conjunto de 5 linhas, a gente chama de pauta ou pentagrama. Penta vem de 5, né? 5 linhas. Geralmente a gente chama de, mais comum chamar de pauta, né? Para quem já tem uma vivência na música. Até pelo fato do nome ser menor. Mas pentagrama também está correto, ok? Então, conjunto de 5 linhas, né? São horizontais, com 4 espaços, certo? Tem 4 espaços aqui entre as linhas. E eu coloquei esse número aqui porque a gente sempre vai contar de baixo para cima, certo? Então a primeira linha é essa de baixo e vai contando até chegar na outra em cima, certo? Na quinta linha. Os espaços da mesma forma, certo? Então você conta primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço, ok? Eu vou utilizar uma peça de Sebastian Bach para tomar como referência e explicando algumas figuras existentes na peça, certo? Mas antes da gente ver a peça, eu vou abrir aqui outra tela e tem as notas musicais que a gente conhece, né? Mesmo para quem não é músico já ouviu falar nas 7 notinhas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí você me pergunta, mas aqui eu estou vendo que tem 8 nessa primeira linha, né? É porque quando a gente faz a escala de dó, a gente costuma colocar, repetir a primeira nota no final, certo? Para concluir o que a gente chama de escala, que é uma sequência de notas, certo? Não vou me aprofundar nesse assunto de escala, porque como eu disse, são muitos assuntos para se ver numa oficina como essa, né? Quem quiser se aprofundar, procura o material que tem disponível aí na internet, muita coisa legal, certo? Então aqui a gente vê as notas musicais que a gente conhece, certo? Essa simples, vou chamar de partitura mesmo, que está aqui, a gente já tem um monte de informação, certo? Então essa primeira nota aqui que vocês podem ver, vejam que ela está com um tracinho cortando ela, a bolinha aqui, né? Então essa nota nessa posição, com esse tracinho aqui, cortando ela aqui, é a nossa nota dó, que vocês já viram na primeira parte que quando ela surgiu com o nome de UT, né? E depois mudou para o nome dó. Então temos aqui uma sequência de notas que a gente já conhece, né? Essa aqui é o dó, certo? Aqui é o ré. Veja que a posição dela já está diferente dessa nota, né? Você pode ver pela bolinha aqui, ó. Essa haste aqui, né? Esse tracinho que a gente chama de haste, é o mesmo tamanho para todas, certo? O que é que vai mudar? É a posição da bolinha. Então nessa posição aqui é o dó. Essa aqui já está mais próxima da primeira linha, logo abaixo da primeira linha, né? Vai ser o ré. Essa aqui está justamente na primeira linha, tá vendo? Vai ser o mi. Essa aqui está dentro do primeiro espaço, é a nota fá. Essa aqui está na segunda linha, percebam, tá vendo? Que é a nota sol. Essa aqui está no segundo espaço, é a nota lá. Essa aqui está na terceira linha, vai ser a nota si. E essa nota no terceiro espaço é a nota dó, né? Repetindo a primeira aqui, certo?
mas a gente vai ver que tem uma diferença entre elas, mesmo sendo a mesma nota, o mesmo nome, mas a gente vai perceber a diferença no som, ok? E nessa pauta, você já sabe o nome desse conjunto de 5 linhas, né? Nessa pauta de baixo aqui, a gente tem as mesmas notas, sendo que em sentido contrário, certo? Aqui tem o Dó, pode ver que está no terceiro espaço, aqui também é no terceiro espaço. E aqui a gente vai voltando na sequência: Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, certo? Pode ver que essa posição dessa nota aqui é a mesma dessa aqui, ó, tá vendo? Tá aqui embaixo da primeira linha e tem um tracinho cortando, ok? Então eu vou colocar o som, porque quando a gente vai estudar música, é sempre bom a gente estudar a teoria, mas também com trabalhando o auditivo, né? Que é o som. Então vou soltar aqui para vocês verem a escala de Dó. Ela vai subindo aqui, ó, tá vendo? Nesse sentido aqui, e depois, logo em seguida, já vai descendo, ok? Depois eu vou comentar outras figuras presentes aqui, certo? Vamos escutar. Ok? Então, na medida que foi tocando as notas aqui, as notas vão ficando mais agudas, né? Não é isso? Nessa primeira pauta aqui, quando vai subindo. E acontece o inverso nessa descida aqui. Começa com som agudo, né? E vai ficando o som mais grave, ok? Então, essas são as posições das notas. Aqui só tem de um Dó até o outro Dó, certo? Como eu disse no início dessa segunda parte da oficina, eu vou passar, dar só umas pinceladas, só o básico mesmo, certo? E vocês já podem ver, como eu disse na tela anterior, que eu estava mostrando só a pauta, eu disse que a gente utilizava esse espaço de cima e esse espaço de baixo também, né? E aqui vocês já podem ver que está utilizando esse espaço de baixo da pauta, né? Essas notas aqui, ó, que estão fora das linhas aqui, ok? Outras figuras que tem presente aqui, né? Que a gente só nessa simples partitura aqui já tem um monte de informação. Esse sinal aqui, né, que parece um S, é o que a gente chama de clave de Sol, certo? São as claves. Esse que parece um S é a clave de Sol. É a nota Sol? Não. É a clave de Sol. O que é que ela vai determinar? Ela vai dizer justamente que essas posições das notas são os nomes que eu disse, certo? Ou seja, se não tivesse essa clave aqui, eu não podia dizer que isso aqui era um Dó, que isso aqui é um Ré, né? Porque a clave de Sol, ela determina que a nota Sol está na segunda linha. Se vocês contarem aí, vai ver que o Sol está aqui, ó, na segunda linha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, segunda linha, tá vendo? E a partir da segunda linha, que está o Sol, você encontra as outras notas, né? Depois do Sol tem o Lá, depois tem o Si, tem o Dó, e aqui, pessoal, sucessivamente. Se for subindo aqui na sequência, vai começar outro ciclo, certo? Dó, depois do Dó não é o Ré, subindo, continuando. Então nessa quarta linha aqui vai ser o Ré. Se eu for continuar aqui, ó, no quarto espaço, vai ser a nota Mi. E sucessivamente. Certo? Então isso aqui é a clave de Sol, que como todas as outras figuras, ela teve uma evolução histórica também na forma da escrita.
Eu vou colocar aqui para vocês verem também que ela teve uma evolução no formato, certo? Aqui eu peguei na internet um esboço, certo? Então, a clave de sol. Essas claves, essas três são as mais usadas, certo? E a clave de sol mais usada do que as outras duas, né? Porque tem muitos instrumentos que usam ela. E a gente vai ver que tem instrumento que usa a clave de sol junto com a clave de fá, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Então, a clave de sol com a letra G é representada pela letra G, né? Quem estuda cifras sabe que a letra G é o nota sol, né? Por isso que inicialmente era representado pela letra G, clave de sol. Depois vem esse desenho e outro foi sofrendo modificações ao longo do tempo, certo? E chegou até esse formato aqui desse desenho, que é o que está lá na outra tela, certo? Depois a gente vai ver essas claves aqui que tem aqui. Então, voltando para cá, clave de sol, certo? Esse desenho aqui. Nós temos uma numeração aqui, um 2 e um 4, certo? Isso tem a ver com o tipo do compasso, certo? O que seria esse compasso? Vocês podem ver que a pauta aqui, deixa eu colocar a tela anterior, essa aqui, ó. A pauta, quando está vazia, ela só tem as linhas, né? Só as linhas de forma horizontal. Quando a gente vem para cá, a gente vê que tem uns tracinhos dividindo a pauta, né? Em blocos, como fossem uns blocos. Aqui outro, mais um aqui, certo? Então, cada bloquinho desse, tá vendo? Cada bloquinho desse, a gente vai chamar de compasso, certo? E o que é que esse 2 está dizendo? Ele está dizendo que cada bloco desse, cada compasso desse tem que ter 2 tempos, certo? Cada bloquinho desse tem que ter 2 tempos. Tem que preencher com 2 tempos. E esse número 4 de baixo é um número de referência para saber qual figura vai valer um tempo, certo? Eu sei que a princípio pode ser confuso de entender, mas é só a gente saber que esse 4 aqui, quando aparece, geralmente vai aparecer esse 4 aqui embaixo, né? Às vezes aparece outro número, mas no geral aparece esse número 4. E é importante saber, quando tiver esse 4 aqui, a figura de referência que vai valer um tempo vai ser essa figura aqui que vocês estão vendo, que é essa bolinha pintadinha com essa haste, certo? E a princípio não se preocupe com nomenclaturas, porque, como eu disse, isso é como um exercício físico, né? Ou um exercício de matemática que você vai aprendendo com o tempo, exercitando, né? Vai se familiarizando. Então, essa figurinha que vocês estão vendo aqui, a gente chama de semínima, certo? E ela vale um tempo. Toda vez que tiver esse 4 aqui, ela vai valer um tempo. E esse 2 aqui, ele quer dizer que o compasso tem que ter 2 tempos preenchidos, certo? Aqui é onde entra a questão da relação matemática com a música, né? Quando a gente vai estudar a partitura, a gente tem essa relação muito intensa, né? Matemática com a música. Então, se essa figura eu estou dizendo que vale um tempo, quando tiver o 4 aqui, então o compasso, para ter 2 tempos, vai ter que ter 2 figuras dessa. E é o que vocês estão vendo aqui, ó. Cada compasso tem 2 figuras dessa, 2 semínimas, né? Quem quiser já memorizar o nome aí. 2 semínimas, cada bloquinho desse, tá vendo? 2 semínimas. Aqui está ok, porque cada compasso está preenchido corretamente, com 2 semínimas. Vai ser sempre essa figura? Não, pode ser outras, certo? A gente vai ver que tem outras formas de preencher, mas contanto que tenha 2 tempos, ok?
E essa barrinha aqui que a gente vê aqui, a gente chama de barra de compasso. Ou seja, separa um compasso do outro, certo? Separa um compasso do outro. Essa barrinha aqui é a barra final. Quando a gente tem uma música ou um exercício desse que chega no fim, então essa barra aqui, que é um tracinho, é uma barra mais fina, e essa barrinha do lado veja que ela é mais grossa um pouco, né? Então, está dizendo que aqui é o final, certo? Do exercício ou o final da música, certo? Do jeito que está aqui, ó. Essa barrinha mais fina e essa mais grossa um pouco, ok? Então, daqui eu acho que, na verdade, não tem mais outras figuras, outra informação para gente denominar, né? Então, antes da gente ver a música, que eu vou ver com referência, que vai ser essa daqui, certo? É uma peça de Sebastian Bach, que a gente viu na primeira parte da oficina. É um compositor do século XVII, bastante conhecido no meio musical, um dos músicos mais influentes na música ocidental, na história da música, certo? Então vejam que quando a gente pega uma peça assim, uma música, já tem mais figuras, bastante figura aqui, né? Pra gente saber quem é. Por isso que o nome da oficina é Conhecendo a Partitura, certo? Mas é claro que a gente não vai poder conhecer tudo, certo? Todas as figuras da partitura, mas o básico a gente vai vendo aqui, certo? Antes da gente escutar a peça e analisar algumas figuras dela, eu queria mostrar outra tabelinha aqui a vocês, que é essa daqui. Isso aqui são as figuras que a gente utiliza quando vai ler uma partitura ou até criar, escrever. Não, essa figura aqui é aquela figura que a gente viu lá, né? Que a gente chama de semínima, certo? Essa bolinha pintada com essa haste para cima. Ok? Veja que tem uma diferença aqui. Por que eu digo pintada? Porque vai ter a figura que não vai ser pintada, a bolinha, tá vendo? Essa daqui está pintada, tem uma haste, mas veja que ela já tem uma diferença. Ela tem um bracinho aqui do lado, né? E as outras vai só aumentando esse bracinho aqui que tem aqui do lado, né? Ok? A princípio eu não vou falar em nomes, porque sempre é um nome novo e talvez você não memorize agora no momento, certo? Mas as que a gente vai vendo lá na peça do Sebastian Bach, eu vou dizendo, certo? Ok? Essa numeração aqui é uma relação matemática, certo? Essa figura aqui, ela vai valer o dobro dessa, certo? Essa aqui vai valer o dobro dessa, essa vai valer o dobro dessa, e assim sucessivamente, certo? Então, com base nessa figura aqui, que a gente chama de semibreve, aí já apareceu outro nome, semibreve. Então, a semibreve vai valer duas dessa, por isso tem o número 2 aqui, certo? A semibreve vai valer 4 dessa aqui. A semibreve vai valer 8 dessas. A semibreve vai valer 16 dessa. A semibreve vai valer 32 dessa. E a semibreve vai valer 64 dessas. Quando eu digo valer, pessoal, é com relação à duração do tempo, certo? Se eu digo que essa aqui vai valer 4 tempos, quando tiver numa música, essa aqui vai valer 2, essa aqui vai valer 1, essa aqui vai valer meio tempo, e assim sucessivamente. Vai cortando pela metade, certo? Não
se preocupe nessa questão matemática de memorizar agora, como eu disse. Você vai, se quiser aprofundar, estuda mais a fundo com livro, com exercícios, né? Outra figura que eu queria mostrar agora, antes da gente ir para a peça, é essa daqui. Então, aquelas figuras que eu mostrei, todas elas são figuras de valor, certo? Que tem som, certo? Tem som. Quando você vê qualquer figura dessa aqui na pauta, é porque vai ter som. Mas a música, ela é feita de som e de silêncio, certo? E esses silêncios são representados por figuras também, certo? Que a gente chama de pausas, certo? Então, cada figura daquela vai ter sua pausa equivalente, certo? Aquele que é só a bolinha lá vai ser essa daqui, ó, nessa posição, na quarta linha, tá vendo? Aquela que é a bolinha sem ser pintada com a haste vai ser essa pausa aqui. Aquela semínima que a gente já viu, que é a bolinha pintada com a haste. Então, essa aqui vai ser a pausa dela e vai ter o mesmo valor da outra figura. Qual é a diferença? É que aqui vai ser pausa, vai ser um silêncio, certo? A gente vai ver que na música, naquela peça que eu vou mostrar de Sebastian Bach, tem figuras de pausa. É obrigado a vir todas? Não. Pode ser que venha, apareça só algumas. Ou uma dessa, ou essa daqui, certo? Então, cada figura dessa, pode ver que tem 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras de valor, né? Que tem som. E aqui são 7 figuras, 4, 5, 6, 7, que representam o silêncio, as pausas, certo? Ok? Não se preocupa se está muita informação agora, mas eu vou explicando aos poucos, certo? E vou demonstrar lá na peça. Porque eu gosto de pegar logo uma partitura pronta, né, de uma peça musical e mostrar as figuras dentro da peça já, do que ficar fazendo só exercício. É claro que é importante, né? A repetição, os exercícios constantes para você ir memorizando e se acostumando. Mas nesse caso da oficina aqui, que é uma coisa mais resumida, né? Eu vou mostrar logo dentro de uma peça musical. Aqui eu tenho uma tabela, eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom. Pronto. A clave de sol que eu falei lá atrás, lembra? Tá aqui, ó, ela. Certo? As notas que a gente viu lá, também tá aqui, ó, dó, com um tracinho, certo? É porque tá um pouco desfocado aqui, mas dá para ver o tracinho aqui, né? Cortando a bolinha. A próxima nota, que é o ré, está abaixo da primeira linha, certo? E aqui tá o nome, né, de cada nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aqui começa um novo ciclo. A gente sabe que tem 7 notas musicais, né? Depois da sétima nota aqui, vai começar uma nova sequência das notas. Então, aqui vai ser dó, que vai ser ré, subir não. Mi, qual a diferença? É que esse som de baixo aqui é mais grave. E à medida que vai subindo, vai ficando mais agudo. Né? Aqui é ré, aqui é mi. Ou seja, tem esse mi aqui da primeira linha, tem esse mi aqui do quarto espaço. Não é isso? Lembra que a gente conta sempre de baixo para cima? Primeira linha. E esse mi aqui está no quarto espaço. Ó. Tem esse primeiro espaço, segundo, terceiro, quarto espaço. Ok? E sucessivamente. Fá, sol, certo? E se eu quisesse continuar, tinha como também continuar, certo? Lá, si, dó, ré, mi. Como eu disse, a gente usa esse espaço de baixo da pauta como usa esse espaço de cima. E essa nota aqui é a nota de referência que eu falei, não sei se vocês estão lembrados. A clave de sol, ela determina que a nota sol está na segunda linha, ou seja, aqui ela, tá vendo? E por ela você encontra as outras aqui, como tem aqui essa sequência de notas. Outro tipo de clave é a clave de fá, que é utilizada geralmente para instrumentos que têm um som grave, né? Contrabaixo, violoncelo, trombone,
mão esquerda do piano, certo? Então esse desenho aqui que a gente determina que é a clave de Fá. E ela diz o quê? Diz que a nota Fá está na quarta linha, certo? Do jeito que ela está nessa posição que ela está aqui. Então ela diz que a nota Fá está na quarta linha, olha aqui. Aí percebam o seguinte, a coisa começa a complicar um pouco aqui, né? Eu estou vendo aqui a mesma nota aqui nessa posição e estou vendo a mesma nota aqui, ó, mesma posição, sendo que na clave de Sol, essa nota nessa posição vai ser Dó. Na clave de Fá, essa nota nessa posição vai ser Mi. Veja que já começa a misturar um pouco aí, ou seja, eu não posso dizer somente que a primeira linha está a nota Mi, sem eu dizer que clave eu estou me referindo, né? Se eu digo que a nota Mi está na primeira, que é na primeira linha, eu tenho que dizer que é na clave de Sol, né? Essa posição. Porque se eu vier para a clave de Fá, quem é que está na primeira linha aqui? Vai ser a nota Sol, né? Já mudou a sequência aí. E outro tipo de clave, esse é usado poucos instrumentos, né? Algumas partituras de canto, tem algumas, e um instrumento que é mais comum a usar é a viola. Não é aquela viola dos repentistas, é a viola de arco, que parece um violino. Ela é um pouco maior do que o violino, né? O som muito parecido, mas tem um som não tão agudo como o violino, certo? Então, esse desenho aqui bonitinho que vocês viram. Essa barra grossa, a outra barra mais fininha. E esse desenho aqui que é parecendo um 3, né? Aqui é a clave de Dó na terceira linha. Vejam, não confundam clave com a nota Dó, certo? Não é a mesma coisa. Então veja que aqui já muda também a posição das notas, né? Enquanto na clave de Sol a gente viu que essa notinha aqui nessa posição é Dó, na clave de Dó essa nota aqui vai ser a nota Ré, ok? Tem essa outra clave de Dó aqui na quarta linha, mas é muito pouco usada, certo? É mais usada essa clave de Dó na terceira linha, que é com, como eu falei, a viola de arco que usa ela, certo? O Ré aqui, ok? Eu sei que tem muita informação aí, mas a gente vai vendo aos poucos, certo? Então vamos lá para a peça. Antes de eu falar aqui algumas figuras, para não ficar só a fala, vamos escutar ela. Ela é pequenininha, é só uma página, tá vendo? Então vamos ao minueto do senhor Johann Sebastian Bach para a gente traçar, discutir e ver algumas figuras que tem aqui, certo? Que a gente pode conhecer o que é e para que serve. Vamos lá.
Ok? Bonito, né? Eu adoro esse compositor, Sebastian Bach. Então, tem muita informação aqui, certo? Como eu disse, eu não vou explicar todas as figuras, né? Porque, como eu disse, você, se quiser se aprofundar, né, na escrita musical, no conhecimento teórico, o ideal é você procurar livros, tem material PDF, vídeos, tem muitos vídeos, se você for procurar no YouTube. Teoria musical, como ler uma partitura, partitura para piano, partitura para flauta, para violão, de tudo que o que você imaginar, você encontra hoje na internet, né? O acesso a esse material hoje está bem acessível, né? Então, o que é que a gente pode ver aqui que a gente já viu e reconhecer aqui nessa peça aqui de Sebastian Bach? Por isso, eu disse a vocês que eu gosto de pegar uma peça já pronta que existe e ir olhando as figuras para a gente entender algumas dessas figuras, né? Não todas. Vocês podem ver aqui, ó, todo início de qualquer música vai ter clave de sol aqui, né? Vai ter que ter uma clave, certo? Ou de sol, ou de fá, ou de dó, que é as três que a gente viu, né? Clave de sol aqui, ó, no início, certo? Esse Bzinho a gente não tinha visto ainda, né? Deixa ele aí guardado, daqui a pouco eu falo sobre ele. Vamos ver o que a gente já tinha visto antes. A gente viu que uma numeração lá no início só mudava o número, né? Lá era 2 por 4, 2 e um 4, né? E a gente vê aqui que tem um 3 e um 4. Ou seja, cada compasso, lembra? Que são esses bloquinhos aqui. Naquele outro era 2 por 4, ou seja, o número 2 significa que cada compasso desse tem que ter dois tempos, ou duas figuras dessa aqui, ó, semina, que vale um tempo, né? Como aqui tem 3, então segue a lógica, certo? Cada compasso desse vai ter que ter agora 1, 2, 3 tempos, certo? E a figura que vale um tempo, quando aparecer esse 4 aqui, é sempre essa daqui. Um detalhe aqui que eu não tinha falado, deixa eu ver se tem outra figura aqui embaixo. Ah, tem. Essa figura, quando você vê a haste para cima, né? E algumas vezes você vê a haste para baixo. É a mesma figura, certo? Não muda, é a mesma. Essa questão de usar para cima e para baixo a haste é só uma questão de estética, certo? Até um certo ponto da pauta vai usar a haste para cima, até certo ponto da pauta vai usar a haste para baixo, certo? Mas é a mesma figura, não muda, não é outra nota não, nem é outra figura, essa é a mesma semínima, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que tem 3 semínimas aqui, não é isso? Está obedecendo aqui, ó, tem que ter 3 tempos. Primeiro compasso. O segundo compasso tem 3 semínimas também, não é? Então, o que é que a gente já viu aqui? Figuras diferentes, certo? Figuras diferentes. Então, essa figura aqui, eu não estou falando de nota, certo? Não importa qual é a nota que está tocando aqui, estou falando só da figura. Eu tenho uma figura aqui de semínima que eu sei que vale um tempo, não é isso? Vale um tempo. Sendo que, quando a gente escreve cocheias juntas, quando elas estão juntas, a gente faz essa ligação com esse tracinho em cima, ok? Então a gente não escreve assim separada. Opa, desculpa. A gente não escreve assim separado não, 4 dessa não. A gente escreve as 4 e em cima a gente passa só um tracinho, que é o que aconteceu aqui, certo? E vocês vão ver na terceira parte, que é esse programa de adição, quando você coloca cocheia junta, ele já faz já liga, certo? Agora, por exemplo, se vier só uma cocheia, certo? Aí seria assim, nessa forma original, certo? Com o bracinho assim de lado. Então, com relação à contagem, certo? Vamos lá.
conferir, né? A contagem é a relação matemática com música. Aqui eu tenho uma figura que eu sei que vale um tempo, né? A gente já sabe que vale um tempo, a semina. E eu tenho 4 figuras aqui, que é essa cocheia. Então, relembrando, questão de valores. Essa figura aqui vale o dobro dessa. Certo? Essa vale o dobro dessa. Se eu estou dizendo que essa vale um tempo, então é porque essa vale meio tempo. Não é isso? Então vamos voltar para cá. Vamos fazer uma soma aqui bem rapidinha. Por isso que eu digo que eu vou explicar só algumas figuras, porque não dá para explicar tudo, certo, pessoal? Um tempo. Então, se essa vale meio, cada figura dessa, então, meio com mais meio dá 1, com mais meio dá 1,5, com mais meio dá 2. Então, essas 4 aqui valendo 2 tempos, somado com essa que vale 1, vai dar os 3 tempos que é exigido de cada compasso. Ok? Acho que deu para entender, né? Então, a gente vê esse mesmo formato aqui, ó, nesse compasso aqui também. Uma semina que vale um tempo e tenho 4 cocheias. Então, se cada uma vale meio, então esse conjunto de 4 aqui vai valer 2 tempos, com mais um 3. Ok, pessoal? Ou seja, rigorosamente, cada compasso tem que obedecer esse numeral aqui, ó. Nem pode ser mais de 3 tempos, certo? E nem pode ser menos, certo? Então vamos ver mais uma figura aqui dessas. Agora essa figura que não tem a bolinha pintada. Então, como eu disse que a relação é, essa aqui vale, essa vale o dobro dessa, essa vale o dobro dessa, essa vale o dobro dessa. Se você vier o sentido contrário, né? Você vai dizer, ó, essa é vale a metade dessa, essa vale a metade dessa, essa vale a metade dessa. Não é assim? Então, se eu sei que essa aqui vale um tempo, semina, e eu sei que essa aqui vale o dobro, então essa aqui eu sei que vai valer 2 tempos. Não é isso? Vamos botar lá agora. 2 tempos, certo? Essa figura aqui. A gente chama de mínima. Bem, pessoal, é isso aí. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, de poder fazer esta oficina com vocês, né? Se despertou a curiosidade, para quem já é músico, que quer aprofundar os estudos na leitura musical, né, de aprender partitura. Se despertou a curiosidade para quem não é músico, não toca nada, mas deseja agora, depois de assistir essa oficina, de começar a aprender essa questão de leitura musical, né? Então, se despertou essa vontade, para mim já é satisfatório e desde já agradeço a atenção de todos, certo? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!